Existe lugar para performance na vida cristã? Eu quero te provar pelas Escrituras que sim. No entanto, precisamos entender qual é o lugar dela. Se ela se torna um substituto da paixão, do desejo, do anseio por Deus, ela está no lugar errado. Mas se ela for uma consequência, mero efeito colateral, então ela é parte daquilo que Deus planejou. Esse é um assunto importante e eu quero conversar com você a respeito disso. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender isso um pouco melhor. Estou hoje em South San Francisco, Califórnia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o ponto de partida e também o trilho da nossa reflexão será Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, onde o apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo usa expressões que normalmente nós usamos para falar de coisas materiais, financeiras, monetárias. Ele está falando sobre ganho, ele está falando sobre perda. Mas é evidente que a conversa de Paulo não diz respeito a nada que seja financeiro. No entanto, ele usa esse linguajar para comunicar a ideia e o conceito de valores. Então, quando ele diz o que para mim era lucro, ele está dizendo o que para mim tinha valor, o que para mim tinha importância. Quando ele diz isso tornou perda, ele está dizendo desvalorizou, perdeu a sua importância. E por que essas coisas perderam a sua importância? Porque houve uma mudança de percepção. E há um entendimento diferente por parte do apóstolo de algo que é tão importante, tão extraordinário, que comparado a essa nova descoberta do que realmente é importante, aquelas outras coisas perderam completamente o seu valor e a sua importância. Do que Paulo está falando? Durante muito tempo eu achava que Paulo se referia, por exemplo, a pecado, o que para mim era lucro, né? Imaginando a vida pregressa, antes da conversão, aquelas coisas que já foram valorizadas, vícios, bebedeiras, festas, baladas. De repente, a pessoa está dizendo, não, eu entendi que isso não produz nenhuma alegria permanente, pelo contrário, traz morte, prejuízo espiritual. Então, o que eu achava que era lucro, eu descobri que é perda. Mas a verdade é que Paulo não está falando de pecado e nem somente de coisas negativas, porque ele usa a expressão considero como perda todas as coisas. E quando ele fala sobre ter como perda todas as coisas, isso inclui coisas negativas, mas também inclui coisas positivas. Na verdade, se olharmos o contexto, os versículos anteriores, o apóstolo Paulo estava falando sobre performance religiosa. Ele diz assim nos versículos 4 a 6 de Filipenses 3, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Deixa eu fazer uma pausa antes de continuar a leitura. O que é que significa confiar na carne? Essa é uma linguagem bíblica para falar de alguém que se vangloria, né, daquilo que ele tem o poder, humanamente falando, de fazer, de produzir e de realizar. Em outras palavras, traduzindo para a linguagem atual, o apóstolo Paulo está dizendo, se algum de vocês acha que é o cara, eu ainda mais. E por que Paulo está falando dessa forma? Ele continua, verso 5. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho uma fé precoce. No 8º dia eu fui circuncidado. Essa é uma determinação que Deus deu a Abraão quando firmou a sua aliança com ele e com toda a sua linhagem. Seria o equivalente a hoje alguém dizer, fui apresentado e consagrado a Deus na igreja desde criancinha. Quando ele usa a expressão da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ele está dizendo aqui tem história, tem muitas gerações servindo a Deus. É como se alguém falasse, você pode voltar toda a minha linhagem, toda a minha ascendência até o patriarca Abraão e você vai descobrir que existe uma história de gerações e gerações e gerações servindo a Deus. A conversa continua a mesma, performance religiosa. Ele diz, quanto à lei eu era fariseu. A maioria de nós ouve o termo fariseu e pensa só no hipócrita. Mas a verdade é que eles eram parte da seita mais severa do judaísmo. Eram os mais dedicados, o que hoje alguns chamariam de beatos, de carolas. Não tinha para ninguém, quando falamos de dedicação ao cumprimento da lei, como os fariseus faziam. Ele ainda continua e põe algo que parece ser extremamente negativo e diz quanto ao zelo perseguidor da igreja. Mas eu não quero enfatizar o fato de Paulo ter perseguido a igreja, coisa da qual posteriormente ele viria a se arrepender. Mas ele mostra que só fez por causa de zelo. Escrevendo aos Romanos, Paulo explica que existe um zelo sem entendimento. No entanto,
zelo havia de sobra. E por último, ele faz uma afirmação ousada quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ele está dizendo, coloque minha vida debaixo do microscópio, da lente da lei, e não importa quantas centenas e centenas e centenas de preceitos, você vai descobrir que eu não furei em nada. Ou seja, Paulo não está falando de pecado ou coisa ruim, ele não só põe todas as coisas, mas ele inclui performance religiosa. Ele diz, mas aquilo que eu dava valor, incluindo a performance religiosa, perdeu completamente o seu valor quando eu entendi a importância da pessoa de Cristo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Muitas pessoas já não levam a sério a vida cristã e não buscam a Deus como deveriam. Mas entre os que buscam, muitos estão sendo norteados por um entendimento e uma motivação errada. E isso é quando eu e você colocamos a performance como um substituto do amor, da paixão, do desejo pelo Senhor. Então, Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 7, versos 6 e 7, citando o profeta Isaías, ele diz, foi a respeito de vocês, hipócritas, que Isaías profetizou, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus está dizendo, eles têm a performance de adoração, mas o coração não vem junto. E Deus chama aquilo de uma adoração inútil. Algumas versões diz que aquela adoração era uma farsa. O que eu e você precisamos de fato compreender é que performance sem paixão, ela se torna algo perigoso, eu diria, profundamente prejudicial. Escrevendo ao anjo da igreja de Éfeso, no Apocalipse, o Senhor diz, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, eu sei que vocês suportaram provas pelo meu nome e não desfaleceram, e ele está reconhecendo que é uma igreja de alta performance, mas ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Em outras palavras, ele está dizendo, a performance está altíssima, estratosférica, mas a sua paixão está lá embaixo, está lá no chão, no chinelo. E ele está dizendo, não adianta ter performance sem paixão. Para que a gente consiga entender um pouco melhor essa dinâmica do que é que Deus está tentando corrigir, é só a gente pensar ou olhar para isso através da lente de um relacionamento humano. Eu, por exemplo, estou nesse momento em que gravo o vídeo para completar 28 anos de casado com Kelly, minha esposa. Eu fico muitas vezes parando para pensar em um dos muitos deveres que eu como marido tenho. Por exemplo, há um mandamento bíblico que diz, maridos, amem as vossas esposas. Ou seja, é uma ordenança. A palavra de Deus não está dizendo, olha, hashtag fica a dica, não é uma sugestão, é uma ordem. Então, eu como marido sou obrigado a amar minha esposa. Agora, apesar de eu ser obrigado a amar a minha esposa, isso não significa que eu deva fazer isso apenas com senso de obrigação. Eu fico pensando se cada manhã que eu acordasse ao lado dela, nesses anos de casado, e dissesse para ela, eu amo você, e quando ela fosse abrir um sorriso de satisfação, eu atropelasse com uma outra frase, tipo, fazer o quê, né? Deus mandou, sou obrigado, não tenho opção, não tenho outra chance. Eu fico imaginando se nós ainda estaríamos casados ou qual seria a qualidade do relacionamento do matrimônio. Alguém me perguntou outro dia, mas o senhor não é obrigado a amá-la? Eu respondi, sou. E minha esposa sabe disso. Mas o ponto é que ela não quer apenas que eu cumpra a obrigação com senso de obrigação, mas que eu faça com senso de prazer. Por quê? Se eu cumpro a obrigação apenas com senso de obrigação, eu poderia em algum momento, né, numa dessas conversas, discussões de casais, dizer, olha, eu amo você, você sabe disso, Deus sabe disso, ninguém pode questionar, eu cumpri minha obrigação. Se eu agisse assim, eu estou valorizando o quê? A minha performance e comportamento de marido, mas não a pessoa, não o cônjuge, não a vida da minha esposa. Agora, quando nós nos concentramos na performance, isso nos leva a ficar orgulhosos do nosso procedimento, mas não significa a valorização da pessoa. Se entendemos isso no relacionamento humano, a pergunta é por que não entendemos isso no relacionamento com Deus? Nós somos criados para buscar a Deus. O que Deus deseja desde o início é que, de fato, nós possamos cultivar relacionamento com Ele. E há uma ordem. Então, quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento, ele não titubeou e diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas apesar de ser um mandamento, Deus não espera que eu e você venhamos a cumprir o mandamento apenas com senso de obrigação, mas com senso de prazer. Eu me lembro de um dia que falei para minha esposa, eu amo amar você. Eu estava dizendo, eu não cumpro apenas a minha obrigação de marido, mas você me inspira. Você torna a minha obrigação algo leve, algo fácil, pela pessoa extraordinária que você é. Com aquilo, eu estava dando valor a ela e não a minha performance. A minha performance se tornou apenas uma consequência, um efeito colateral do entendimento da importância que ela tem.
Quando o apóstolo Paulo fala sobre ter descoberto a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ele está dizendo isso passou a ter tamanha importância, isso passou a ter tanto valor. E eu diria para você que, inevitavelmente, nós veríamos, como vemos nos registros da Bíblia em Paulo, as consequências de uma performance de busca. Mas não é aquilo que nós fazemos apenas para que nos orgulhemos de ter feito. Jesus falou a respeito de um fariseu que sobe ao templo para orar, começa a bater no peito e dizer que ele jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo, ou seja, naquele momento ele está se orgulhando da performance. Mas Jesus diz que ele não saiu dali justificado, ele não conectou com Deus. E muitas vezes nós incorremos nesse risco. Mas se tivermos o entendimento correto de que a performance deve ser o efeito colateral, o fruto de uma profunda paixão, que então nos leva a nos dedicar cada vez mais, no entanto, como um complemento e não como um substituto. Então nós teremos uma vida cristã diferenciada na busca, na dedicação, no trabalho, no serviço, mas isso será uma performance sadia e não uma performance doentia. Então que Deus nos ajude a ter mais do que performance, que a performance esteja lá, mas que ela seja só o efeito colateral, a consequência, que jamais ela seja aquilo que nos motiva e nem tampouco algo que a gente use para se orgulhar. Que no final das contas a gente possa dizer: o Senhor Jesus é tão extraordinário, Ele me atrai tanto que eu quero dar o meu melhor a Ele. Um dia desse alguém me perguntou: pastor Luciano, por que o senhor tem se dedicado tanto a buscar Deus? O senhor está tentando chamar a atenção de Deus? Eu falei: de jeito nenhum. Eu faço isso porque Ele chamou a minha atenção. Eu desejo, eu anseio, eu quero mais dele. E eu espero que esse entendimento também te ajude e norteie a sua busca.